Oi, gente, estou aqui para mais um relato. Por favor, vocês compartilhem meu vídeo para ter mais inscritos aos poucos no canal. Realmente, assim, para mim é importante esses relatos, porque poucas pessoas eu tinha para dividir as minhas experiências paranormais, porque experiência de vida todo mundo tem para dividir, porque todo mundo tem muitas experiências na vida e sempre é bom dividir também, falar com os outros e trocar. Mas em relação à paranormalidade, é o que mais me intrigava realmente. Porque, por exemplo, até com psicólogo, eu fiz terapia durante 17 anos da minha vida. Terapia freudiana, junguiana, psicoterapia breve e terapia rogeriana. E eu já atendi como psicanalista, como analista durante 10 anos da minha vida. Fiz atendimento porque eu sou formada em psicologia. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a psicologia, quanto a parte psíquica. Mas esses 16 anos que eu fiz terapia foi muito importante para mim, para me situar como ser humano, falar dos meus traumas, porque todo mundo tem trauma. Impossível alguém chegar aos 10 anos de idade sem ter um trauma, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, né? Todo mundo tem, cara. Todo mundo tem. E todo mundo, se fizer terapia, vai ter uma possibilidade de rever suas crises emocionais para não ficar congelado e paralisado. E eu acredito que a terapia me ajudou muito para ultrapassar esses traumas e ir adiante, né? Porque o problema é que a gente fica congelado no trauma, que envolve sentimentos, emoções. E ninguém tem uma história de família belíssima, né? Todo mundo tem um problema entre pai, mãe, família. Não existe essa história de filme de conto de fadas. Algumas pessoas até têm uma história de família mais linda, mais maravilhosa, mais gracinha, mas mesmo assim ela tem faltas, tem traumas, tem vivências pesadas com mãe ou pai. Isso aí acho impossível não existir no ser humano. Cada pessoa vai ter uma vivência diferente e vai dar um peso diferente para a vivência. Mas, sinceramente, gente, todos os psicólogos que eu fui, que eu trabalhei, foram 16 anos, nenhum entendeu a parapsicologia, nenhum entendeu, assim. Eles não têm nenhum entendimento de paranormalidade. E quando eu falo com as pessoas, sinceramente, essa história de que até uma pessoa colocou um vídeo aqui no canal, você bloqueia, você fecha seu campo. Fecha seu campo? Ah, tá. Duvido, entendeu? Não existe negócio de fechar campo. Existem pessoas que são mais fortalecidas dependendo da religião que elas têm, das práticas que ela tem, das práticas que ela tem. Mas essa coisa de fechar completamente o campo, vou fazer uma mentalizaçãozinha aqui, vou fechar meu campo, não creio nisso 100%. Acho que funciona muito pouco e depende da capacidade de mentalização de cada um. Tem pessoas que têm uma capacidade de mentalização absurda, mas nem todo mundo tem isso. Tem pessoas que têm mais poder mental, e com certeza, mas não todos. Tem pessoas que deveriam desenvolver um poder mental, um poder sensorial? Sim, deveriam, porque isso pode ajudar bastante a vida delas. Isso eu acredito completamente. Acho que a mediunidade pode ser desenvolvida também, dependendo da linha que ela está. Com certeza ela pode ser desenvolvida. Uma pessoa hoje até que vai para a Umbanda, que não incorporava, pode começar a incorporar por conta de estar na Umbanda. Isso pode acontecer. Então, assim, tem certas coisas que começam a acontecer com as pessoas dependendo da prática que elas têm. Sim, e na escola a gente não aprende nada sobre paranormalidade, e nem em casa, nem na escola. Então, essas coisas, em geral, são feitas por ordem iniciáticas ou por busca de livre iniciativa de cada um. E a psicologia não entende nada disso. Nada. O Jung até fala um pouco disso. Ele fala um pouco dessa situação de paranormalidade. Freud passou batido, não tem nenhuma noção sobre isso. Não, nem tem possibilidade de dar algum comentário sobre isso. Nem não passa por aí. E a parapsicologia, eu já tentei conversar com vários parapsicólogos, já me relacionei. Acho eles limitados também, porque a impressão que eu tenho é que são um bando de leigos e ateus querendo justificar que a coisa não acontece, porque eu acredito que eles tenham regrinhas também e formas de pensar que nem todos eu concordo. Assim, eu tenho a minha vivência sobre essas coisas. Algumas pessoas fazem perguntas idiotas no canal, tipo, fale sobre os mortos.
Gente, quem dá teoria de morto é pretensioso, vaidoso, porque os mortos, gente, tem milhões de tipos de mortos, com milhões de tempos de existência e várias formas de atuação na minha visão. Não vê com teoria pronta, armada sobre as coisas, que para mim isso é coisa de kardecista e eu não tenho nada a ver com kardecismo. Até porque toda a minha experiência diz ao contrário da teoria kardecista. Tem muita coisa na teoria kardecista que não se aplica em nada que eu vivi. E eu já tive embates até com uma grande amiga minha, que era kardecista, e eu que ajudei a parte de saúde dela, fui eu que resolvi. 2 vezes. Com toda a minha vivência de candomblé, foi eu que resolvi. E aí vem ela falar que o candomblé é ultrapassado, é antigo, blá, 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 mas que eu estava doente 2 vezes, quem resolveu foi isso. Então eu não vou entrar aqui em discussão religiosa, porque também não é essa a questão do meu canal. Eu quero falar só de algumas experiências que eu tenho, que são muito, assim, reais na minha vida e que eu quero dividir, entendeu? Porque eu acho importante. Não sou de teorizar nada e essas experiências paranormais, elas vão de encontro a uma série de teorias que as pessoas criam e algumas coisas eu até acho que dá para falar calmamente, agora não dá para ficar teorizando tudo. Com certeza existem outras dimensões, isso é fato. Isso para mim já é uma coisa real e concreta. É, várias linhas falam disso, não só eu tô falando disso. Eu sou só contra uma teorização assim direta sobre as coisas, porque existem coisas muito complexas e mortos muito complexos, realidades muito complexas, pessoas muito diferentes uma das outras. O que para uma pessoa, uma coisa, para outra é outra situação. Cada pessoa tem um karma, tem uma situação aqui na Terra, tem uma capacidade de um poder mediúnico. O que eu aprendi na minha vivência como clarividente, que eu posso falar para vocês, eu acredito que todo clarividente desenvolvido, que aceita o que tem e vive isso, tem poder? Sim, tem poder, porque tem poder de comunicação com outras dimensões. Ora, se você se comunica com outras dimensões, com seres que não são da matéria, você tem mais poder? Tem mais poder. Tem mais poder porque essa negociação, essa troca é muito forte. Porque você pode ter informações que você não teria na matéria, que um espírito te dá. Você já tive, milhões de vezes aconteceu isso comigo. E outra, porque os espíritos costumam ter comunhão com as pessoas e fazerem trocas e entrarem em acordos, e isso não tem nada a ver. É do mal, não sei o que lá, isso é coisa católica, gente, que botou na cabeça de vocês. A igreja católica botou na cabeça de vocês que você se comunicar com o outro lado é ruim, é negativo, você vai pro inferno. Não, não vai. Você pode se comunicar com outras dimensões, com outros seres. Existem milhões de seres do outro lado, em vários espaço-tempo, muitos. Mas é claro que a igreja evangélica vai ser contra isso. Ou é Deus, ou é Jesus, ou é nada. E não, aqui na Terra, há mais de 10 mil anos, existem milhões de seres, milhões de linhas, milhões de religiões. Umas até que desapareceram. Então, nesse ponto, a minha cabeça, apesar de eu ter uma linha que eu sigo, eu tenho a investigação, sim, porque eu me permito ter essas vivências e tentar pensar sobre elas. E até fora do meu cunho religioso e tentar abrir um pouco isso como uma questão humana também. O ser humano pode se comunicar com outras dimensões, com outros seres? Pode. E muitas religiões vão boicotar, bloquear isso, para você não ter poder nenhum, para você diminuir a tua capacidade de poder. A gente recebe toda uma doutrinação para a gente ficar quieto, calado, oprimido e não fazer nada. Não só pelo governo, mas pela religião. E qualquer pessoa que queira sair um pouco disso para tentar entender isso, para tentar pesquisar isso, ela está indo contra o establishment, o que se espera de você. E esse caminho é um caminho meio solitário, quem faz isso. Porque o establishment pede para você ficar quieto, calado, travado, passivo e sem ação, sem investigação, sem busca. E acreditando só na mídia, o que é limitada. Então, para mim está sendo muito importante esse canal para poder trocar com vocês sobre essas experiências
E nós somos seres contraditórios. Tudo que nós vivemos vão em contradição a várias verdades, a várias religiões, a várias vivências. E a gente está aqui para refletir, para tentar entender alguma coisa no meio dessa jornada que a gente tem aqui na Terra. E que para mim é uma jornada misteriosa, porque eu já tive centenas de acontecimentos que foram contra aquilo que eu aprendi na família e na religião, vão além daquilo. Então a gente vê que nem tudo é o que parece ou o que se acredita no comum, no senso comum, né? Eu já saí do senso comum há muito tempo. Eu não estou falando que eu descobri verdade absoluta nenhuma. Eu não estou falando isso. Mas eu tenho certeza que o clarividente tem um maior poder porque ele tem poder de comunicação com outras dimensões. Isso já aconteceu comigo milhões de vezes. Situações horríveis que pessoas tentavam me oprimir, me roubar, me prejudicar. E eu tive ajuda do outro lado, de outras dimensões, de espíritos que não são da matéria, que são de outro plano. Eles me ajudaram e continuam me ajudando porque eu confio plenamente neles. E eu me comunico com eles. Assim como eu tenho isso, qualquer pessoa pode desenvolver isso. Todas as ordens de magia são para isso. Para você desenvolver isso. Eu já fui casada com uma pessoa, já casei 3 vezes. Eu já fui casada com uma pessoa no passado e eu já morei com 4 pessoas. Fui casada com 3, morei com 4. E teve uma pessoa que eu casei no passado, que ele era da antiga Goécia. Eu não quero falar nome porque eu não vou expor ninguém. E ele fazia muito ritual de Antiga Goécia, de invocação. Em Antiga Goécia, pelo que eu conheço, pelo que eu conheci até hoje, dentro da história do John Dee, que é um grande vidente da Idade Média, que deixou vários livros escritos em inglês, né, em francês, português, acho que não tem nenhum. Essa pessoa fazia muitas invocações da Antiga Goécia. E eu tive a capacidade de perceber que tudo que essa pessoa invocava, antes dele ter certeza de que estava ali na casa, que eu morava com ele, antes vinha se comunicar comigo. Então aconteceu várias vezes dele invocar espíritos da Antiga Goécia, que são perigosíssimos, são provenientes do John Dee, são lugares em outras dimensões que ele ensina você a acessar, a invocar e a puxar para o plano da Terra. Todos eles conversaram comigo antes de fazer contato com a pessoa, porque eu sou clarividente, então todos vinham até a mim conversar. E já teve vários momentos em que eles deram nome, falaram de onde eles vinham, falavam de quem eles eram para mim. E isso ajudou muito essa pessoa a se autoafirmar na Antiga Goécia, porque ele falou, não é possível, tudo que eu invoco aqui, a Érica sabe de onde veio, o que é e de onde provém. E eles davam a ficha toda para mim. Para vocês verem o que é o clarividente, é isso. Ele consegue perceber que espírito é aquele, da onde vem, e o espírito se comunica. Quando eles vêm a um canal que eles podem se comunicar, eles se comunicam. E as religiões não vão gostar de nenhum clarividente. Todo clarividente vai ser jogado para fora de qualquer religião, porque ele vai ter poder de descobrir coisas, de perceber coisas, de falar coisas. E ninguém quer isso. Ninguém quer dar poder a ninguém para isso. Por isso, qualquer clarividente que eu conheço fica sozinho e segue o caminho sozinho na direção que ele estabelece. Porque nenhum grupo vai gostar disso, de uma pessoa ter acesso a essa informação. Primeiro porque eu não manipulo informação. Eu já conheci, vou falar de clarividente, já conheci alguns e já conheci vários que não tinham ética. Então não é porque a pessoa é clarividente também que ela vai ter ética, mas que ela vai ter acesso à informação e vai falar coisas e você vai ficar desestabilizado, porque você vai falar como essa pessoa está falando isso, mas a segunda etapa posso confiar nessa pessoa? Aí você tem que observar, porque às vezes a pessoa tem acesso, ela pode te ajudar, pode fazer milhões de coisas por você, mas a segunda etapa ela é de confiança ou ela só quer dinheiro e enriquecer em cima das custas da miséria do outro? Essa é a questão. Porque a primeira coisa do clarividente é, vou enriquecer. E não é só isso. Você está aqui para trocar e para ajudar o outro. Você não é capacho do outro, você não é escravo do outro. Existe um respeito, uma troca para você se relacionar com as pessoas. Mas é claro que agora também, assim, eu sou obrigada a dar o meu dom para todo mundo, gratuitamente, para dizer que eu sou santa.
Aí é uma outra jogada, é você se colocar como santo, que você não tem necessidade de nada de dinheiro na vida e que você vai fazer as coisas gratuitas para todo mundo. Aí é uma jogada de marketing também. Porque se você trabalha como santo, você se considera superior porque você não cobra? Sem comentário isso. Isso aí também é uma manipulação. Porque a maioria dos centros kardecistas que eu conheço são riquíssimos. E as pessoas doam dinheiro, doam imóveis. Já conheci gente de contabilidade, tesouraria, de centro kardecista, que mais tem a doação de imóveis. E eles ficam trilhardários com doação de imóveis. Por trás de todos esses grupos tem muitas manipulações. E meu trabalho é ser o mais explícita possível, o mais verdadeira possível, sendo que eu não sou obrigada a dar detalhes da minha vida privada, porque eu acho que ninguém é obrigado a isso. Isso não dá para você dar detalhes da sua vida privada para os outros gratuitamente. Nem eu, nem vocês, nem ninguém. A pessoa que eu morei com ele tinha essa questão da antiga Goécia e eu passei anos convivendo com essa egrégora, com esses espíritos, eu sei bem como são. Acho um sistema perigosíssimo você invocar seres antiquíssimos que só vão vir para tua casa por causa das invocações que você aprende. Caso a pessoa não invoque, não tenha contato com o Antigo Oeste nem com o John Dee, você não tem como ter acesso a esses seres porque eles ficam quietinhos, guardadinhos no cantinho deles. Só quem cutuca é que puxa, entendeu? E cutucar eles para trazer para quê? Qual o movimento? Na minha experiência, as pessoas da antiga Goécia só querem poder pelo poder. Nem por dinheiro, poder pelo poder. Pelo reconhecimento de que você pode ter cada vez mais poder com as invocações, com as manifestações e com os encaminhamentos que eles fazem. Que a maioria é para poder pessoal, melhorar a vida pessoal, o eu. Então, é isso, entendeu? E por isso não deu certo também minha relação. Porque o eu é cansativo, né? Só isso não dá. Tem que ter algum propósito coletivo, algum propósito com a coletividade. Tem que ter algum grau de troca. Ver o outro melhorar, ver o outro crescer é muito satisfatório, muito satisfatório. Saber também que você vai dar ouro em pó para os outros. Tem pessoas que vão virar de costas e vão te prejudicar, vão te caluniar, vão cuspir em você e vão te prejudicar. Também, ser humano é assim, ser humano tem isso. Muitas pessoas que eu ajudei muito, às vezes caluniam, falam mal e agridem. Porque tem pessoas que não aceitam que você pode ajudar elas. Elas acham que se você pode ajudar elas, que você é melhor que elas, então eu vou te prejudicar. Tem gente com essa mentalidade pequena. Mas as pessoas só cortam a ligação comigo porque eu não volto a ter relação. Porque eu também não sou masoquista, né? Eu acho que respeito é a base para todas as nossas relações. E eu tenho uma experiência aqui para contar de um hotelzinho que eu fui bem baratinho em Saquarema, que eu não vou também dar o nome do hotel, e que eu quis passar só 3 dias em Saquarema, de um hotelzinho, uma pousada, melhor falando, uma pousada que tinha mais ou menos 20 quartos, em frente à praiazinha de Saquarema, uma pousada ótima, que você sai da pousada e você dá 10 passos, você tá na praia. Aí você fica na praia lá. E eu fiquei lá 3, 4 dias, mas só para dar uma equilibrada, aquela que às vezes a gente precisa dar uma relaxada em algum lugar para você esquecer um pouco todos os problemas, né, e sair da tua mediocridade do dia a dia. Então eu fiquei nessa pousada, acho que foi 4 dias, já faz mais de 10 anos. Não, nem tudo na minha vida eu sei a data certa. Eu tenho problema realmente com data, mês, datas corretas, e porque acontecem muitas coisas na minha vida, acho que a minha vida é muito intensa, então eu acabo esquecendo as datas. E eu fiquei nessa pousada 4 dias, eu fui com outras pessoas ficaram em outros quartos, e um grupinho fomos para relaxar, para ficar na praia, para conversar, para dar um tempo. E aí, de madrugada, na pousada, mais ou menos 2, 3 da manhã, Saquarema não tem nada 2, 3 da manhã. Não era carnaval, não era nada de feriado, era dia comum. A rua estava vazia, tudo deserto, tudo escuro. Era dia de semana. E eu comecei a ver um tiroteio na praça. E meu quarto da pousada dava para a praça de Saquarema. Dá para ver a praça, que era a parte de trás da pousada.
E eu comecei a ver tiroteio, tiroteio, gritaria, tiroteio, desespero. Eu abri a janela e eu assisti da minha janela um tiroteio enorme, pessoas trocando tiro, polícia, grupos de carro correndo, uma pessoas sendo baleadas, gritaria, uma coisa horrível, durou mais ou menos uns 20, 30 minutos. Eu fiquei apavorada. Eu tranquei a porta, fechei a porta da janela e fui dormir. Ainda no meio do burburinho, mas eu nem desci na portaria da pousada, deixei passar outro dia e de manhã fui conversar com a portaria da pousada e falei para eles o que tinha acontecido de madrugada, o tiroteio, o absurdo, o alvoroço todo, e perguntei para eles o que foi aquilo que aconteceu ali. E a resposta do cara da portaria da pousada para mim foi o seguinte: não, 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 minha senhora, isso aconteceu há 20 dias atrás. Não foi ontem. Ontem não aconteceu nada. Isso foi há 20 dias atrás. Aconteceu exatamente isso que a senhora está falando. 20 dias atrás, ele 20 dias atrás. O que eu ia falar? Eu não falei nada. Fui tomar café. No café encontrei as pessoas que estavam na pousada também, em outros quartos, e eu falei com uma delas, que eu não vou falar o nome dela. Falei, fulana, o que aconteceu ontem de madrugada, babá. Ela, também vi isso. Também vi do meu quarto, Érica. Vi a mesma coisa que você. Fiquei apavorada. Aliás, eu tava querendo saber o que aconteceu, porque realmente foi um escândalo, uma coisa horrível. Fiquei com medo. Eu falei, fulano, eu fui na portaria agora e o cara falou que isso não aconteceu ontem. Pergunta pra mim também lá pra ele. Ela perguntou a mesma coisa, ele falou que não aconteceu nada ontem, que isso foi há 20 dias atrás. Isso, as únicas testemunhas disso que aconteceu fui eu e essa pessoa. Inclusive tá viva e mora no Canadá. Não mora nem no Brasil hoje. E foi uma coisa assim apavorante, porque só eu e ela vimos isso, mas as duas vimos e ouvimos a mesma coisa. Graças a Deus, nesse caso, não fui só eu sozinha. Eu testemunho, entendeu? Outro quarto, outra pessoa viu a mesma coisa. E era a mesma, não era a mesma janela, janelas diferentes. Então, nós duas, simultaneamente, entramos em contato com a mesma dimensão e vimos os mesmos acontecimentos que a portaria da pousada afirma que foi há 20 dias atrás. E ele afirma veementemente, foi há 20 dias atrás. Quer dizer, nós entramos num vórtice dimensional do passado, de 20 dias. E juntas, no mesmo horário, simultaneamente, vivíamos aquilo. E nós duas ficamos paralisadas, fomos dormir e nos falamos de outro dia. E nós duas lembramos disso. Gente, isso é uma coisa muito bizarra. Isso aconteceu, graças a Deus não foi só comigo, teve uma testemunha. E isso me faz pensar em muitas coisas. Ou seja, de novo, nós podemos entrar em um cruzamento de tempo e espaço e pararmos em 20 dias atrás, voltarmos para 20 dias atrás. Isso através de uma janela. Realmente, janelas e portas são passagens. E várias coisas já aconteceram comigo em janelas e portas. Se alguém tem alguma coisa para comentar, por favor, comente. Muito obrigada por ouvir meu relato. Como eu digo sempre, vamos nos cuidar. Obrigada.